Olá para você que acompanha este conteúdo falando sobre a Constituição Federal de 1988, que completa 37 anos neste ano. E nesta terceira parte falaremos um pouco sobre os direitos sociais dos cidadãos que foram discutidos e votados durante a Constituinte de 1987. Os arquivos são do Senado Federal. Para compreender a relevância dos direitos sociais na atualidade, é imprescindível regressar aos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, ONU, elaborou e promulgou, junto a 50 países signatários, incluindo o Brasil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este marco histórico aclamou não apenas os direitos civis e políticos, mas também aqueles de natureza econômica e social, reconhecendo a interdependência entre todas essas esferas. A proteção da dignidade humana é uma premissa central dos 30 artigos dessa declaração, e os direitos sociais emergem como fundamentais para garantir uma vida digna para todos os indivíduos. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial estava repleto de desafios, incluindo a necessidade de reconstrução social e econômica. Os horrores da guerra evidenciaram a fragilidade dos direitos humanos, levando à conscientização de que os direitos humanos não eram apenas privilégios de alguns, mas direitos universais que deveriam ser garantidos a todas as pessoas. Assim, a ONU e seus membros comprometeram-se a promover e proteger esses direitos, estabelecendo uma nova era de respeito à dignidade humana. Dentre os artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dois merecem destaque no que tange aos direitos sociais: o artigo 22 e o artigo 23. O artigo 22 afirma que toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à seguridade social, sublinhando a importância do amparo social e dos serviços essenciais para a realização plena da dignidade humana. Já o artigo 23 enuncia que toda pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha do emprego. Esses direitos são fundamentais, pois garantem condições materiais mínimas para a sobrevivência e o desenvolvimento do indivíduo. A inclusão destes artigos na Declaração Universal demonstra uma mudança significativa na percepção dos direitos humanos, reconhecendo que a dignidade não pode ser realizada sem o acesso a condições básicas de vida. Essa visão ampliada dos direitos humanos reflete a ideia de que a pobreza, a desigualdade e a exclusão social são, de fato, violações da dignidade humana. É importante ressaltar que os direitos sociais não devem ser vistos de forma isolada, mas como complementares aos direitos políticos e civis. A interdependência entre esses direitos é essencial para garantir uma democracia verdadeira e funcional. Por exemplo, a capacidade de exercer plenamente os direitos políticos é prejudicada pela falta de acesso à educação, saúde e condições sociais dignas. Assim, assegurar direitos sociais é um passo crucial para fortalecer a cidadania e fomentar a participação ativa na vida pública. Essa inter-relação revela que a luta por direitos sociais não é apenas uma questão de política econômica, mas também de construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Quando os direitos sociais são respeitados, há um fortalecimento da coesão social e da paz, aspectos fundamentais para o desenvolvimento sustentável das nações. No Brasil, os direitos sociais encontram-se consagrados na Constituição Federal de 1988, sendo considerados de segunda geração, com foco nas necessidades mais básicas do ser humano. A Constituição, em seu artigo 6º, enumerou expressamente direitos sociais, tais como a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. Esses direitos visam assegurar a todos os brasileiros condições mínimas de dignidade, refletindo o compromisso do Estado com o bem-estar social.
Durante o mês de agosto de 1987, votações e discussões estavam moldando o futuro dos trabalhadores brasileiros. O consenso entre as partes foi difícil. 1º de maio, Dia do Trabalhador. 559 trabalhadores estão aqui no prédio do Congresso Nacional fazendo a nova Constituição do país. E os trabalhadores que estão fora do Congresso Nacional, o que esperam da Assembleia Nacional Constituinte? Melhorar o salário, né? Eu espero que a lei de greve seja justa, né? Estabilidade no emprego. O que a gente espera efetivamente é que a classe trabalhadora esteja organizada para pressionar o Congresso Constituinte a fazer uma Constituição que garanta direitos efetivos à classe trabalhadora. Negociação e consenso na Comissão de Ordem Social, onde o parecer do relator Almir Gabriel foi aprovado quase que na íntegra, garantindo estabilidade no emprego, salvo casos especiais, direito de greve para todas as categorias e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Nós achamos que o que é errado é estabelecer na Constituição um princípio de estabilidade no emprego que instabiliza as empresas e, portanto, instabilizando as empresas, condena o próprio empregado num segundo momento. Eles estão cometendo um equívoco muito grande. Toda vez que o trabalhador tem mais segurança no trabalho, ele produz mais e melhor. Salário mínimo, uma questão de justiça. A gente faz um esforço danado para viver com salário mínimo. A gente vive muito, passando muito mal, viu? Não dá para nada. A gente vê porque Deus ajuda, né? Hoje o salário mínimo ou piso salarial é um dos menores do mundo. Vale pouco mais de $50. Segundo dados do Diese, em junho passado, o trabalhador gastava 85% do salário com a cesta básica de alimentos. Tem outras virações. Depois que eu saio do serviço, sair pela rua vendendo cocada para ajudar, né? Porque só o salário mínimo não dá para sobreviver. E a nova Constituição pode mudar este quadro? Bom, ela pode garantir um piso salarial mínimo. O salário mínimo no Brasil tem sido tratado como um verdadeiro caso de polícia. O salário deve ficar na livre negociação entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. A sistematização prosseguiu hoje a votação dos direitos sociais. Já estão aprovados os seguintes direitos: garantia de emprego, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo unificado em todo o país e irredutibilidade de remuneração. Ou seja, o salário não poderá ser diminuído. Os direitos dos trabalhadores. Constituintes discutem o aumento da licença gestante e a jornada de trabalho. Na etapa das comissões, os trabalhadores conseguiram aprovar a redução da jornada de 48 horas semanais para 40. A discussão voltou na sistematização e achou-se um meio termo, às 44 horas. O aumento da licença gestante de 90 para 120 dias foi uma das lutas das mulheres na Constituinte. Os constituintes que são contra a ampliação da licença alegam que o mercado de trabalho da mulher vai diminuir. É outra falsa proteção à mulher. Acho que, ao contrário, prejudica a capacidade dela no mercado de trabalho, de conseguir colocação no mercado de trabalho. Eu acho a atual lei, nos termos atuais, não acho que a Constituição devesse ampliar para 120 dias. Nos termos atuais de 84 dias, eu acho adequado. A Constituinte aprova novos direitos sociais. Licença de 120 dias para gestante, férias com salário maior, hora extra em dobro e licença de 8 dias para os pais. Os constituintes começaram cedo hoje a votar novos direitos sociais. Às 8 horas já havia constituintes no plenário. Um dos primeiros destaques a serem votados foi o que garante 120 dias de licença para a mulher gestante. A aprovação foi maciça, 429 votos a favor e 11 contra. Ela assegura na lei complementar incentivos para que a mulher tenha o ingresso e seja protegida no seu mercado de trabalho. Eu acredito que essa emenda representa a vontade das mulheres brasileiras. Mais tarde foi aprovada também a emenda de autoria do constituinte Alceni Guerra, que cria a licença paternidade de 8 dias. A defesa da emenda foi feita de forma emocionante pelo autor. Suas origens, senhor presidente, remontam à minha época anterior de constituinte, como médico pediatra. Há 10 ou 12 anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado
o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança, que naquele momento era muito importante para a preservação, senhores constituintes, da sua família, que eu considero a célula máter da sociedade. Entre abril e maio de 1987 e maio e setembro de 1988, os embates continuaram na área da educação com importantes avanços. Uma polêmica muito grande sobre a qualidade do ensino, mas também sobre a natureza do ensino. Se o ensino deve ser pago, se o ensino deve ser gratuito. O relator da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte, constituinte João Calmon, explica as sugestões de seu parecer sobre a educação no país. Nossa tendência é a gratuidade do ensino em todos os graus, mas com algumas emendas que determinam a possibilidade de não se dar a gratuidade integral a todos os alunos no terceiro grau. E na Subcomissão de Educação, o debate foi sobre o ensino público e gratuito para todos. Não tem sentido as verbas públicas serem desviadas para as escolas particulares a partir do momento que as escolas particulares têm acesso a verbas particulares produzidas por elas próprias. Eu acho que nós temos as escolas públicas, as escolas comunitárias e as escolas comerciais. As escolas comunitárias, tipo SENEC, a Paz, realizam grandes trabalhos e elas merecem o apoio do poder público. A educação, direito de cada um, é dever do Estado. Com este texto, o atual projeto de Constituição pretende garantir o acesso ao ensino para todos os brasileiros. É importante que o Estado ofereça realmente, coisa que não faz hoje, oportunidade à educação de primeiro grau e à saúde básica a todos os brasileiros. Mas alguns constituintes não concordam com a atuação do Estado no ensino. Apesar de concordar com a gratuidade para quem não pode pagar a escola, querem a ampliação do ensino privado. O ensino privado custa pelo menos 1/10 do ensino público e é hoje responsável por 75% de todo o ensino existente, pelo menos na área do terceiro grau neste país. Essa razão tem me levado quase que num esforço inexcedível, junto aos trabalhos da Constituinte, na defesa da privatização e na defesa da iniciativa privada no ensino nacional. Eu acho que se nós estamos defendendo uma democracia, nós devemos também dar ao ensino a possibilidade de se firmar dentro do sistema democrático. Sou absolutamente contra o monopólio estatal do ensino, porque ele é altamente prejudicial à liberdade de pensamento e é também um cerceador da liberdade do educando. Educação. Vai aumentar a verba destinada pela União, estados e municípios. O futuro da educação no Brasil. Os reitores das universidades brasileiras querem que a nova Constituição destine uma fatia do orçamento do país para a educação. Esta intenção é a base da emenda João Calmon, aumentar de 13% para 18% esta fatia. Os estados e municípios também entrariam com a sua parte. 25% dos seus recursos seriam para o ensino. Isto é o mínimo. Nós temos que crescer continuamente nos orçamentos anuais. Nós não podemos continuar convivendo com 30 milhões de analfabetos. Apenas 19% das crianças conclui a escolaridade obrigatória. E além disso, nós temos 8 milhões de crianças que sequer têm acesso à escola de primeiro grau. Professores vêm a Constituinte lutar por educação melhor. Professores de primeiro e segundo graus de todo o país vieram a Brasília para tentar garantir os direitos deles na nova Constituição do país. Querem a permanência no projeto da aposentadoria aos 25 anos de trabalho para as professoras e aos 30 para os professores. Querem conservar também o texto do projeto que assegura 18% dos recursos da União para a educação e 25% destinados pelos estados e municípios. Nós temos também como bandeira a destinação da verba pública só para a escola pública. O que quer dizer que não somos contra a escola particular, desde que ela viva com seus recursos, mas que o recurso pago pelo tributo, pelo imposto do cidadão brasileiro, deva reverter a esse cidadão brasileiro pelo serviço que o Estado lhe presta. E a educação nós consideramos um direito do cidadão e um dever do Estado. Temos ainda também como bandeiras a nossa possibilidade de ter um plano de carreira unificado. Que o professor possa ser tratado em qualquer estado brasileiro
segundo a sua formação e segundo o seu trabalho. Porque o professor tem a mesma formação, exerce o mesmo trabalho, no entanto tem remuneração desigual, diferente em vários estados brasileiros. Na saúde não foi diferente, mas com uma das conquistas mais importantes e asseguradas na Constituição. E o sistema de saúde do país deve ser centralizado ou não? O sistema seria descentralizado, isto é, os estados e municípios teriam autonomia para administrar os serviços médicos locais. O projeto também abre a participação da iniciativa privada na área. Mesmo assim, muitos constituintes acham que o sistema único vai estatizar o atendimento. Eles defendem a atuação da iniciativa privada em todos os setores da saúde. O Estado ele terá que fiscalizar, acompanhar, avaliar e deixar que as coisas caminhem com aqueles que têm melhores condições de dar o atendimento ao usuário, que deve ser o fator principal, a figura principal dentro desse mecanismo. E não querer que o Estado se responsabilize por esse tipo de atendimento a um custo muito elevado, muito acima daquilo que pode ser feito pela iniciativa privada. Acredito que o Estado deve interferir única e exclusivamente na medicina preventiva e não na medicina curativa. É perigoso para nós assumirmos esta posição em que o Estado seja o responsável direto por toda a medicina no país. O senhor não acha que a privatização da saúde poderia afastar as pessoas que não têm recursos para pagar? Não, absolutamente. Eu acho que isso é um princípio de verdade. Há necessidade de opção, não é? Os que puderem pagar, que paguem. Agora, os que não puderem pagar, terão assistência também na rede privada. Veja você que nós temos 75% dos leitos de hospitais no Brasil que pertencem à rede privada. Ao invés da saúde ser executada, as ações de saúde serem executadas por compartimentos estanques, isto é, hospitais que são do Ministério da Saúde não tem nada a ver com os que são do Ministério da Previdência e não tem nada a ver com os que são do Ministério da Saúde, não tem nada a ver com os do Estado nem do município, assim os serviços, agora não. Agora todos esses serviços e hospitais, sejam eles federais, estaduais, municipais, todos eles têm uma correlação entre si. Começa a votação do último título da Constituição, o título que trata da ordem social. Pela manhã, a parte da Seguridade Social foi votada e os constituintes mantiveram o Sistema Único de Saúde conforme está no substitutivo Cabral. E essa luta pelo Sistema Único, que já está se instalando no país, é para otimizar o atendimento e economizar recursos, economizar pessoal e exatamente fazer com que a população como um todo, os trabalhadores, tenham acesso a serviços melhores de saúde. A comissão rejeitou uma emenda do deputado Gastone Rigg, que permitia o uso de recursos públicos em investimentos privados na área da saúde. Lamento e o faço de forma que bem me conhece o deputado Gastone Rigg, de ter que votar contra a sua emenda. Não só votar contra ela e encarecer o voto dos senhores constituintes, membros da Comissão de Constituição, para que se diga em verdade o que começa no artigo, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Por isso, a relatoria unanimemente, sem nenhuma discrepância, vota não. Primeiro é o Sistema Único de Saúde, que é aquele que é de responsabilidade do poder público realizar, executar diretamente ou através de empresas privadas, mediante convênio ou contratos. E o segundo é a medicina livre, a medicina privada, que continuará com a sua atuação plena, podendo também atender complementarmente ou como quiser ao serviço de saúde como um todo do país. Uma fusão aprovada com 472 votos determina a adoção do Sistema Único de Saúde. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único mediante contrato ou convênio. Outra emenda aprovada prevê que a lei vai dispor sobre a remoção de órgãos e proibir a comercialização de sangue e seus derivados. No último episódio da série falando sobre a Constituição Federal, o campo econômico durante a Assembleia Nacional Constituinte. Até lá!